Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. É oficial, meus amigos, e parece até mentira, mas não é. Lucas Lima, o maestro, aquele camisa 10 que já brilhou em grandes palcos do futebol brasileiro, agora vai vestir a camisa do Remo. Isso mesmo, o Sport Recife não segurou, e o meia desembarca no Baenão para ser o grande protagonista da temporada. E olha, a expectativa é gigantesca, porque estamos falando de um jogador que já foi considerado um dos mais técnicos do país, dono de passes milimétricos, visão de jogo refinada e aquele toque de qualidade que faz toda a diferença quando a bola chega no pé dele. Os torcedores azulinos já começaram a lotar as redes sociais, empolgados com a contratação, e não é para menos. A chegada de Lucas Lima significa não só experiência, mas também esperança de ver o time comandado dentro de campo por alguém que conhece o peso da responsabilidade e a pressão de carregar uma camisa. O rumor vinha crescendo, parecia até mais uma daquelas conversas de bastidor, mas agora é realidade. O Baenão tem seu maestro, e a torcida do Leão já sonha alto, imaginando lançamentos precisos e jogadas que podem recolocar o Remo em outro patamar. Quando a gente fala de Lucas Lima, não estamos falando de qualquer jogador. É verdade que nos últimos anos ele teve altos e baixos, passou por momentos de críticas pesadas, mas ninguém pode negar que talento ele sempre teve de sobra. No Santos, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, e por muito tempo foi visto como uma das grandes promessas de camisa 10 clássico que o país tanto procura. Depois, no Palmeiras, dividiu opiniões, alguns torcedores o amaram pelo estilo cadenciado, outros o criticaram pela falta de intensidade, mas, no fim das contas, é inegável que seu nome ainda carrega peso. E quando ele desembarca no Remo, a conversa muda completamente, porque o cenário agora é outro. Não é mais sobre brigar em gigante da Série A, é sobre assumir o papel de estrela absoluta, de referência técnica, de jogador que vai chamar a responsabilidade. O Remo precisa de alguém assim, que saiba ditar o ritmo, controlar o meio-campo e trazer confiança para um elenco que, nos últimos anos, sofreu com oscilações. É por isso que a chegada de Lucas Lima pode ser tão transformadora no Baenão. A torcida do Remo, apaixonada e exigente, já começa a criar uma expectativa quase cinematográfica em cima do jogador. Basta dar uma olhada nos comentários das redes sociais para ver gente falando que agora o time vai ter aquele toque de qualidade que estava faltando, que finalmente alguém vai dar o passe decisivo, que o Baenão vai voltar a ver futebol bem jogado. E essa empolgação tem um peso enorme dentro de campo, porque jogador experiente como Lucas sabe muito bem que quando o torcedor abraça, ele se sente em casa. O clima de recepção calorosa pode ser um diferencial para ele reencontrar a confiança e mostrar de novo o futebol que encantou o país anos atrás. O Remo, que luta constantemente para se reafirmar como força nacional, aposta nessa chegada como um divisor de águas. Afinal, não é todo dia que um atleta com currículo de seleção brasileira decide abraçar um projeto fora dos holofotes tradicionais. É um choque positivo que pode não só mexer com o time, mas também elevar a moral de todo o elenco, mostrando que o clube tem ambição e quer voar mais alto. Outro ponto que vale destacar é como essa contratação mexe com os bastidores do futebol nordestino e do próprio cenário brasileiro. O Sport, que vinha contando com Lucas Lima, acabou liberando, e isso abre espaço para especulação. Será que o Sport não acreditava mais no meia ou será que o próprio jogador quis um ambiente onde fosse mais protagonista? Muitos analistas já falam que, no Remo, Lucas terá a chance de ser o centro das atenções, algo que ele não tinha mais em Recife. Lá, era mais um no elenco, competindo por espaço e convivendo com a pressão de uma torcida impaciente. No Baenão, tudo muda, a expectativa é que o jogo passe por ele, que ele seja o cérebro do time, aquele que recebe a bola e dita o que vai acontecer. Essa mudança de papel pode ser a chave para uma reinvenção de carreira, uma última dança de gala para um jogador que já foi tratado como maestro e que agora pode escrever uma nova página da sua história em um dos clubes mais tradicionais do Pará. O rumor virou realidade e promete mexer com o campeonato. Claro que toda contratação desse peso vem acompanhada de dúvidas.
Será que Lucas Lima ainda tem físico para aguentar a intensidade dos jogos? Será que a idade vai pesar contra ele? São perguntas que circulam entre torcedores mais cautelosos, que preferem esperar antes de se empolgar. Mas se tem uma coisa que esse jogador sempre mostrou é que qualidade técnica não envelhece. O passe certeiro, a visão de jogo e a calma para decidir no último terço do campo continuam com ele. O que pode mudar é a intensidade, mas aí entra a inteligência. Se o Remo souber montar um esquema que valorize o toque, a posse e a leitura de jogo, Lucas pode se transformar em peça fundamental, mesmo que não corra como antes. Essa adaptação pode ser crucial não só para a carreira dele, mas para o crescimento do time. E os técnicos sabem disso. Por isso já começam a imaginar sistemas de jogo que coloquem o meia no centro das atenções, explorando ao máximo aquilo que ele sabe fazer de melhor, pensar o jogo, organizar o time e decidir com aquele toque refinado. Não dá para negar que existe também um certo componente emocional nessa chegada. Lucas Lima carrega consigo uma bagagem de críticas, de vaias, de momentos de instabilidade, mas também de aplausos e de grandes atuações. É um jogador que sempre esteve sob os holofotes, acostumado a ser falado pela mídia, seja pelo lado bom ou pelo ruim. No Remo, ele vai encontrar uma torcida que valoriza a entrega, que cobra raça, mas que também reconhece talento. E se ele conseguir mostrar esse comprometimento, mesmo que em outro ritmo, o torcedor azulino vai abraçar de vez. O Baianão, que sempre foi palco de grandes histórias, pode se tornar agora o cenário perfeito para um renascimento. É como se a carreira do meia tivesse dado uma volta completa, saiu dos holofotes da Série A, enfrentou altos e baixos, e agora encontra no Remo a chance de provar que ainda tem muito a oferecer. É esse o enredo que está sendo construído, um misto de rumor e realidade que deixa todos na expectativa pelo que vem por aí. Se a gente parar para pensar no impacto dessa contratação, fica claro que não se trata apenas de reforçar o elenco do Remo, mas sim de mandar uma mensagem para o futebol brasileiro. É como se o clube dissesse em alto e bom som: nós temos ambição, nós queremos crescer e nós acreditamos que podemos atrair grandes nomes. A chegada de Lucas Lima funciona quase como um manifesto, mostrando que o Remo não está satisfeito em apenas disputar competições, mas que quer competir em alto nível. É a chance de colocar o clube em evidência novamente, não só localmente, mas também nacionalmente, porque nomes como o de Lucas atraem a atenção da mídia, despertam curiosidade dos adversários e, claro, inflamam a paixão da torcida. E esse é um movimento que pode contagiar até outros jogadores, que passam a olhar o Remo como um projeto interessante, um lugar onde a seriedade, principalmente, protagonismo. Para Lucas, é a chance de se tornar símbolo dessa virada, o maestro que comanda a nova fase, e isso dá a ele um peso que vai muito além do campo. É sobre legado, sobre escrever história em um clube que tem tradição, mas que busca novas glórias. Um detalhe curioso dessa movimentação é a forma como o rumor cresceu nas últimas semanas. No começo, parecia apenas mais uma especulação de bastidores, aquelas que pipocam em época de mercado, quando todo jogador vira alvo de meia dúzia de clubes. Mas quanto mais se falava, mais fazia sentido. O encaixe era lógico. Remo precisava de um líder técnico, Lucas Lima precisava de um lugar onde fosse protagonista. As conversas foram ganhando corpo, os bastidores foram aquecendo, e a cada dia o burburinho ficava mais forte, até que finalmente se confirmou. E aí entra o charme do futebol, porque quando um rumor desses vira realidade, a sensação é de que a novela chegou ao seu capítulo mais aguardado. Os torcedores, que já estavam sonhando com a possibilidade, agora podem gritar "é oficial" com orgulho. Essa expectativa criada no entorno faz parte do espetáculo do futebol, e o Remo soube aproveitar muito bem esse momento. Mais do que uma contratação, é um golpe de marketing, um movimento estratégico que vai muito além do gramado e que coloca o clube em evidência no noticiário esportivo. A partir de agora, o grande desafio é transformar essa empolgação em resultados dentro de campo. Não adianta nada ter um nome de peso se a bola não rolar como se espera. E esse é o ponto em que todos os olhos se voltam para a preparação física, para o trabalho do técnico e para a adaptação de Lucas ao novo ambiente. O torcedor azulino sonha em ver jogadas plásticas, assistências milimétricas e até aquele chute colocado de fora da área, mas para isso acontecer será preciso paciência.
O jogador vem de um período em que alternou bons momentos com quedas de rendimento, então a chave será a consistência. Se o Remo conseguir oferecer a estrutura necessária, dar confiança e permitir que Lucas seja realmente o maestro do time, os resultados virão naturalmente. O futebol é construído com química, com entendimento entre elenco e treinador, e se essa equação funcionar, não há dúvida de que veremos um Remo mais competitivo, mais ambicioso e, principalmente, mais respeitado pelos adversários. O palco está armado, e o espetáculo começa agora. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os adversários também já começaram a sentir o impacto dessa notícia. É impossível ignorar quando um clube fecha com um jogador desse calibre. A repercussão é imediata, porque mexe com a forma como os outros times vão encarar o Remo nas próximas rodadas. Agora, quando alguém olha para a escalação azulina, já sabe que terá que lidar com a inteligência e o talento de um meia que pode decidir um jogo com um passe. Isso cria uma pressão psicológica, porque mesmo que Lucas não esteja em seu auge físico, sua presença em campo já muda a maneira como o adversário se posiciona. É como se o Remo tivesse adicionado uma peça que força os rivais a pensar duas vezes, a redobrar a atenção. E esse tipo de efeito indireto é fundamental, porque abre espaço para outros jogadores aparecerem, já que a marcação se concentra no maestro. É um jogo de xadrez que começa antes mesmo do apito inicial, e o Remo, com essa contratação, já sai em vantagem nesse tabuleiro. E não podemos esquecer o fator torcida, que é simplesmente determinante nesse tipo de contexto. O Bainão tem uma atmosfera única, e quando a arquibancada está pulsando, o clima se torna eletrizante. Imagine então esse estádio recebendo Lucas Lima, um jogador que carrega fama, que atrai olhares e que agora vai ser tratado como o novo maestro da casa. A cada toque na bola, a expectativa vai ser enorme, e isso pode funcionar como combustível. Torcida e jogador precisam entrar em sintonia, e essa conexão é capaz de transformar jogos comuns em espetáculos memoráveis. O Remo sempre teve uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, e agora terá um nome de peso para canalizar toda essa energia. Se Lucas corresponder, se mostrar entrega e qualidade, o Bainão vai virar um verdadeiro caldeirão em cada partida. Essa é a força invisível do futebol, aquela que não aparece nas estatísticas, mas que muda completamente o rumo de uma temporada. É nesse embalo que o Remo aposta para alcançar voos maiores. Por fim, a contratação de Lucas Lima pelo Remo pode ser interpretada como um daqueles movimentos que mudam não apenas um campeonato, mas também a trajetória de um clube e de um jogador. Para o meia, é a oportunidade de escrever um capítulo diferente, longe das cobranças gigantescas que viveu em clubes como Palmeiras e Santos, mas cercado pelo carinho e pela paixão de uma torcida que vai abraçá-lo de forma intensa. Para o Remo, é a chance de mostrar ao Brasil que está disposto a se reinventar, a se fortalecer e a buscar novamente protagonismo em nível nacional. E para o futebol como um todo, é uma lembrança de que ainda existe espaço para histórias surpreendentes, para recomeços inesperados e para narrativas que parecem saídas de um roteiro de cinema. O maestro agora tem um novo palco, o Bainão, e a Orquestra Azulina está pronta para seguir sua batuta. Resta saber se a música que será tocada vai embalar vitórias, conquistas e quem sabe até títulos. O rumor virou notícia oficial, e a expectativa é que essa seja apenas a primeira nota de uma sinfonia inesquecível. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.